A gente não pode inventar as crises. A gente não pode jogar a culpa. Eu vou te dar um exemplo. Semana passada eu dei uma entrevista no UOL. Depois da entrevista, sabe, alguns especialistas começaram a dizer que o dólar tinha subido por conta da entrevista do Lula. E nós fomos descobrir que o dólar tinha subido 15 minutos antes da minha entrevista. É um absurdo, veja. Obviamente me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal. Será que a alta do dólar realmente faz parte de uma manipulação ou especulação de mercado? Vamos ouvir agora o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem a dizer sobre isso. E o dólar bateu hoje uma nova máxima histórica. O Banco Central anunciou que fará um novo leilão de dólares amanhã de manhã para tentar conter a disparada do câmbio. Nesse momento, em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, mas eu acredito que ele vai se acomodar. Há contatos conosco falando em especulação. Pode estar havendo, não tô querendo aqui fazer juízo sobre isso. E esses movimentos mais especulativos, eles são coibidos com a intervenção do Tesouro e Banco Central. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende que os movimentos especulativos do dólar serão reduzidos com a intervenção do Tesouro Nacional e Banco Central, mas o governo não tem mostrado esse resultado de baixa do dólar, pois o tempo passa e o dólar continua em alta. Agora a gente vai para a pauta econômica. O real está entre as 10 moedas que mais perderam valor frente ao dólar nesse ano. É o que mostra um levantamento feito pela agência classificadora de risco, Austin Rating. No acumulado do ano, até o fechamento dos mercados nesta terça-feira, o real sofreu queda de 9,5%. Hoje, o dólar voltou a subir. O mercado financeiro reagiu mal sobre as declarações de Lula em um evento no Rio de Janeiro com a presença de diversos investidores estrangeiros. O presidente Lula não mostrou intenção em cortar gastos e declarou que o equilíbrio fiscal será alcançado apenas com o aumento da arrecadação. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. Isso é uma ficção que ele disse. O governo não está acertando questões fiscais, muito pelo contrário. É o que se chama na economia de deteriorar o que está acontecendo nesse momento, as contas públicas, a condição das contas públicas, porque o governo, você vê, ele disse, vai continuar gastando. Não caiu ainda a ficha do presidente que não dá para resolver problema fiscal, o equilíbrio apenas aumentando a arrecadação. A primeira derrota, e essa derrota é pesada, porque nos assuntos econômicos o governo conseguia avançar no Congresso, mas ele passou por dois constrangimentos. Quando a medida provisória da, compensação do PIS/COFINS para compensação em relação à desoneração foi editada, de novo, começa por aí, medida provisória para mudar a regra tributária e aumento de impostos, que tem, medida provisória tem peso de lei e aplicação imediata, sem negociar com o Congresso, tanto que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu explicações, um primeiro constrangimento ao Ministério da Fazenda, e agora Rodrigo Pacheco, o Silvio lembrou, que do ponto de vista assim, prático, é informalmente o líder do governo no Congresso. Foi lá e devolveu a medida provisória no que mais interessava. A parte que mais interessava foi exatamente a que ele devolveu, ou seja, perdeu valor. E veja como que o problema do Brasil, neste momento, é só o governo Lula. O problema do Brasil não é o Brasil. O problema do Brasil é o governo Lula. Hoje, o noticiário que vem dos Estados Unidos, que estava implicando, por exemplo, na economia brasileira, e implica porque, claro, se a inflação americana sobe, você imagina, obviamente, que o Banco Central americano vai continuar mantendo os juros altos. Na verdade, a inflação deu o que se pode chamar ali de um refresco. Com isso, passa a ideia de que em algum momento o Banco Central americano vai reduzir a taxa de juros, o que traria dinheiro para o investimento em países emergentes como é o nosso. Ou seja, nem esse cenário positivo que veio hoje dos Estados Unidos conseguiu reduzir ou diminuir ou mitigar, por exemplo, o drama fiscal que é causado pela incompetência do governo Lula, que é feroz para assumir o poder, mas tem uma inapetência gigantesca para governar. Essa declaração do Lula é trágica porque demonstra claramente que ele não está ciente da situação. O ministro da Fazenda dele perdeu completamente o poder. Hoje praticamente não é ouvido. Ele antes era ouvido, o Silvio lembrou muito bem, ele tinha uma interlocução muito boa, tanto com o Rodrigo Pacheco quanto com o Arthur Lira, tanto que as pautas econômicas avançavam, não as de costume ou qualquer outra, mas o Congresso aprovava. É verdade que com bilhões de emendas parlamentares, mas ainda assim aprovava. A devolução de Pacheco não é só um constrangimento político para o governo, é uma sinalização muito dura. Ou seja, o governo ou toma prumo agora, ou entra no prumo, porque empresários estão reclamando, o mercado financeiro está reclamando e o Congresso está dando provas cabais e práticas de que não vai mais aceitar um governo que só pensa em gastar e não em reduzir. E como essa gestão da economia brasileira gera um impacto sobre o dólar? Veja a explicação do ex-diretor do Banco Central do Brasil.
prioridade no momento é o equilíbrio fiscal, é o equilíbrio macroeconômico, fiscal e monetário. Feito isso, aí nós vamos tratar de justiça social, de desenvolvimento econômico, aliás, de desenvolvimento econômico, para aumentar a taxa de a mobilidade social desse país, que você fica querendo antecipar uma coisa que eu quero fazer a justiça social, mas eu não tenho equilíbrio macroeconômico, você se atrapalha. Além da indefinição nas contas públicas, a alta foi puxada pela queda na taxa de juros nos Estados Unidos, o que atrai investimentos para a economia norte-americana, mas tira de circulação os dólares nos outros países. E chegamos à parte mais importante do vídeo, que é o momento onde você se inscreve no canal, deixa o seu like e deixe sua opinião nos comentários. Você acha que o dólar vai continuar subindo ou o governo brasileiro, na figura do Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irão conseguir gerenciar melhor a economia brasileira para baixar o preço do dólar? Comenta aí e te vejo no próximo vídeo.